Nesse vídeo vamos falar sobre uma tática alemã inovadora até então para a época. A tática se chama Blitzkrieg, a famosa Guerra Relâmpago, utilizada pelas forças do eixo, pela Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial. Uma tática até hoje muito estudada, que tinha basicamente a junção, a combinação de vários ramos das forças armadas alemãs para que tomassem determinado ponto, para que avançassem com suas forças com velocidade e precisão, que era o principal conceito da Blitzkrieg, era você tomar uma determinada posição com rapidez, com velocidade, sem deixar o inimigo ficar estático, sem deixar o inimigo ficar estacionado, ocupando a posição, tal como foi na Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra estática, uma guerra de trincheiras, algo que realmente acaba com a moral de uma força, porque você fica na trincheira, a trincheira é um lugar que não é muito salubre, é um lugar muito perigoso e é um lugar que acabou que desgastou muito as forças, o mental das tropas. Então os alemães eles tinham essa consciência também e eles souberam empregar com uma maestria incomparável na época, principalmente no âmbito da Operação Barbarossa e no âmbito da guerra contra a França, no início da Segunda Guerra Mundial, dos combates que ocorreram em território francês. Eles souberam operar com muita maestria. Então eles combinavam forças como artilharia, infantaria motorizada, os tanques alemães, os famosos Panzers, e a Força Aérea Alemã para avançarem com velocidade sobre determinada posição. O que era feito então? Na época, os tanques, principalmente para os ingleses, para os franceses, eram usados como meio de apoio à infantaria. Entretanto, os alemães eles usavam o tanque como ponta de lança. Essas pontas de lança, então, eram lançadas sobre determinada linha inimiga até achar uma brecha. Quando essa brecha era achada, eles invadiam, percorriam alguns quilômetros atrás da linha, preenchiam esse local onde eles invadiam com infantaria motorizada, por exemplo, e enquanto isso a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, ficava dominando os céus, ficava fazendo ataques pontuais em determinadas posições e tudo mais, a artilharia ficava provendo apoio também. E nisso, pessoal, eles invadiam então a linha e promoviam posteriormente o famoso movimento de facão, vindo a cercar unidades inimigas, fazendo com que essa unidade se rendesse com o tempo. Por quê? Porque não tinha apoio da logística e sem falar do fator psicológico. Os franceses, então, frente à Blitzkrieg, um dos maiores exércitos da época, caíram em 6 semanas de combate com os alemães. No âmbito da Operação Barbarossa, outro exército que sofreu bastante foi o exército soviético, o Exército Vermelho. O exército soviético sofreu centenas de milhares de baixas por conta do famoso uso dessa tática da Blitzkrieg, sem falar que o comando soviético era um comando muito engessado, que provia pouca liberdade de campo aos seus oficiais, algo muito prejudicial, fazendo com que demorasse muito, entre reportar uma situação e receber uma ordem, fazendo com que o comandante de campo, realmente não pudesse tomar muitas atitudes por conta, porque ele poderia ser processado, Processado no exército soviético da época era algo muito ruim. Sem falar dos oficiais políticos no Exército Vermelho, o que foi muito ruim e que foi se adaptando com o tempo, porque era prejudicial, especialmente para um militar receber ordens de oficial político, era algo muito ruim, mas tinha de obedecer, até porque eram os costumes da época. Os soviéticos, então, eles foram se adaptando, eles sabiam, com o tempo, dessa forma alemã de agir, e o que eles faziam? Quando determinada força alemã invadia um determinado perímetro, eles tomavam consciência disso e iam recuando a linha, fazendo com quê? Fazendo com que se engrossasse a linha, com mais material humano, com mais material bélico. Ou seja, os soviéticos eles foram tendo sucesso, foram conseguindo até reprimir e aguentar os ataques promovidos pela tática, pelo uso da Blitzkrieg. Foi muito interessante, uma estratégia muito estudada, muito válida, e que, se bem empregada, ela é muito eficaz. Por quê? Porque não dá chance do inimigo ficar se defendendo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado leve. Tratar de guerra nunca é leve, Porque é um tema muito pesado, Envolve muito sofrimento humano. Mas é isso, espero ter resumido muito bem o que é a Blitzkrieg e a sua importância na área militar. É uma estratégia muito inovadora, até então para a época, e é uma estratégia até hoje analisada pelas mais diversas academias militares ao redor do mundo.
É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Por favor, se inscrevam para mais.